Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Mendonça, eu sou advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil e professora de cursos jurídicos com ênfase em Direito de Família e Sucessões. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o tempo ideal para o ajuizamento das ações que buscam o reconhecimento da filiação em sede de inseminação caseira e vamos falar também um pouquinho sobre a prática dessas ações no tocante a custas processuais, pedido de justiça gratuita e outros aspectos práticos da tramitação da ação, ok? Então vamos lá. Começando pela questão do tempo ideal, né? Qual é o tempo ideal que a gente ajuiza essas ações, né? Bom, antes de mais nada, vou relembrar aqui o que já foi ventilado em outros vídeos sobre a temática, né? Não existe essa orientação, né? Ou melhor, é uma orientação extremamente equivocada, essa de que é impossível a gente ajuizar essa ação antes da criança nascer, tá? A bem da verdade, é perfeitamente possível, sim, a gente ajuizar esse pedido antes da criança nascer, lembrando, obviamente, que a depender da decisão judicial, ela só vai passar a ter efeitos quando do nascimento da criança. Até aí, sem nenhum problema e sem nenhuma novidade, tá? Mas, pensando em assegurar, né, na maneira mais ampla possível, os direitos dessa criança e também os direitos das mães dessa criança, o ideal é que nós ajuizemos esta ação ainda no curso da gestação, tá? Qual o momento ideal? Eu, particularmente, tenho optado por ajuizar essas ações a partir do 4º mês de gestação, tá? Ah, professora, mas por que 4º mês de gestação? Porque 4º mês de gestação a gente já está diante de uma gestação já consolidada, né, mais consolidada, né? E com isso a gente diminui um pouquinho o risco de um juiz entender que eu estou diante de uma expectativa de direito, de que ainda essa gravidez pode ser interrompida, enfim. Não que ela não possa ser interrompida a partir do 4º mês. É mais mesmo uma orientação que eu passo a vocês como resultado de muita prática forense, né? Tenho ajuizado nesse momento, né, nesse tempo, e não tenho tido maiores problemas, tá? É óbvio que não é nenhuma garantia de que, no caso de uma ação que vocês venham ajuizar nesse momento, vocês não possam deparar com uma decisão em que o juiz vai dizer que estamos diante de uma expectativa de direito. Entretanto, como eu disse, considerando que a gravidez já estará um pouco avançada, é um momento oportuno. Por que também 4º mês de gestação? Porque a gente tem que lembrar que a grande finalidade aqui de ajuizar essa ação no curso da gestação é que a gente obtenha um provimento jurisdicional antes do nascimento daquela criança. Então, se eu ajuizo a ação no 4º mês, eu vou ter ali pela frente mais ou menos uns 5 meses de tramitação processual para conseguir, então, esse objetivo que é a sentença procedente, né? E ainda que eu esteja diante de uma antecipação de parto, um parto prematuro, que vai acontecer lá 7º mês, 8º mês, eu também já ganhei ali de 3 a 4 meses de tramitação processual, o que vai facilitar bastante a minha vida, ou seja, vai haver tempo, né? A gente tem que lembrar que a gente vai estar diante de uma ação que ela demanda uma urgência, né? E outro dia até recebi uma pergunta nesse sentido. Ah, professora, tem pedido de tutela nessa ação? Tem como eu não consigo entender e enxergar a urgência? Como não, gente? A maior urgência é a iminência do nascimento, né? Eu posso estar diante de um casal que, por exemplo, a mãe não gestante pretende fez lactação para amamentar seu próprio filho, ou seja, ela buscou um tratamento para estimular a produção de leite, ainda que ela não seja gestante. E aí, poxa, é super urgente que eu tenha esse provimento jurisdicional, porque a depender do hospital, ela pode ter até o seu acesso negado, né? Principalmente se a gente está falando aí em tempos de pandemia, né? Uma outra urgência que demanda o pedido de tutela de urgência. Essa criança ela pode ter uma necessidade de acompanhamento em UTI neonatal, e aí eu também estou diante de um outro quadro de pedido de urgência, tá? Então, todas essas razões justificam que eu ajuize a ação aí nesse tempo que eu estou mencionando para vocês, 4º mês de gestação, e também justificam o pedido de tutela,
para que eu me anteceda a uma eventual situação de risco ou de necessidade de autorização judicial, para que a mãe não gestante tenha o mesmo trânsito permitido ali, tanto no acompanhamento de parto, como numa UTI neonatal, ou no caso da mãe gestante ter qualquer tipo de complicação que demande também uma internação numa UTI ou uma permanência na UTI, nada mais justo que a outra mãe ela tenha livre circulação com aquela criança, tá? E, como eu disse, a ideia principal do ajuizamento nesse momento do 4º mês é obter essa segurança, né? Tanto para as mães quanto para a criança. Mas isso não vai impedir que eu me depare com uma decisão judicial em que o juiz diga, olha, isso aqui é uma expectativa de direito, então emende a inicial para dizer qual é a legitimidade de parte, aí a gente vai começar a entrar em direitos da personalidade, quando que inicia o direito da personalidade, né? Então a gente tem ali o artigo que diz que a personalidade ela tem início com o nascimento com vida, mas é assegurado ao feto outros direitos ainda no curso da gestação. Aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais teórica e mais profunda, mas que ainda bem que a gente vai enfrentar com menor incidência, tá? Mas pode acontecer. Então essa indicação é uma prevenção e a forma que a gente tem não só de assegurar direitos com antecedência, mas também uma forma da gente ter uma gordura de tempo aí para conseguir brigar por essa decisão judicial antes do nascimento da criança, que é o ideal, que é o que a gente busca, tá? Com relação ainda ao tempo, né? Por que é importante também essa questão do tempo, né? De ajuizamento da ação? Como eu disse, para que a gente tente ter uma decisão com antecedência, né? Mas a gente também não pode descartar a hipótese de, antes do nascimento, a gente não ter a decisão. E como que a gente vai, então, vamos dizer assim, controlar esse risco ou administrar essa possibilidade? A gente tem que pensar que nessa ação, né, que eu falo para vocês e que eu já comentei num outro vídeo, o alvará judicial, ele tem que contar com um pedido alternativo, tá? Por que pedido alternativo, professora? Porque eu não sei se essa decisão judicial, se ela vai vir antes da criança nascer. Pode acontecer dela vir posteriormente. Então eu tenho que ter o cuidado de, no pedido de alvará judicial, eu pedir tanto que a declaração de nascido vivo seja emitida em nome das duas mães e posteriormente a certidão de nascimento seja lavrada no nome de duas mães, como eu também tenho que pedir que, caso a decisão judicial seja prolatada após o nascimento daquela criança e por alguma razão eu não consiga aguardar o desfecho do processo para registrar aquela criança, que então me seja autorizado que depois com a decisão judicial seja acrescentado o nome da mãe não gestante na certidão de nascimento. E aí com isso eu vou conseguir resguardar as duas possibilidades, tanto a possibilidade de eu ter uma decisão judicial em tempo oportuno, que seria antes do nascimento, como a possibilidade dessa decisão judicial chegar após o nascimento, tá? E aí então eu fecho aquela proteção, né, da decisão que eu estou buscando assegurar, né? Tanto ocorrendo a decisão antes do nascimento, como ocorrendo a decisão depois do nascimento, ok? E ainda com relação à prática, muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas essa ação judicial, qual é o valor que a gente dá à causa? O valor à causa é um valor de alçada, né? Então eu costumo dar à causa o valor de R$1.000, né? E aí, em cada tribunal, a gente vai ter uma sistemática de recolhimento de custas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, vamos exemplificar. Estado de São Paulo, nós vamos gastar custas processuais aí em média de R$180. Lembrando que aqui no estado de São Paulo foi afastada a exigência da juntada da taxa de mandato. Eu não preciso mais recolher a taxa de juntada de procuração, tá? Para quem ainda tem alguma dificuldade em prática forense, estado de São Paulo, qual que é o código, professora, que eu recolho essa taxa de mandato, essa taxa de custas iniciais? 236, guia DARI, tá? Mas, professora, e se o casal que me contratou não tem recurso financeiro, já está muito comprometido com despesas com o nascimento,
já está pagando meus honorários, eu consigo isentar do pagamento dessa taxa? Consegue, se for o caso desse casal fazer jus à gratuidade de justiça. Antes da gente chegar nisso, só voltando aqui na exemplificação de valor de custas, então eu mencionei São Paulo, R$ 180. Se o meu processo estiver tramitando no estado do Rio de Janeiro, em média R$ 415 de custas iniciais. E se o meu processo estiver no Rio Grande do Sul, mais ou menos R$ 100. Brasília, R$ 60. Santa Catarina, R$ 350. Curitiba, Paraná, mais ou menos 200, 230 reais, e por aí vai. Lembrando que esse regramento das custas, ele é estadual, então em cada estado a gente vai ter um valor de custas processuais diferentes, tá? Professora, mas por que você está batendo tanto nessa tecla de custas judiciais? Isso daí não é o de menos para a gente pensar numa ação que busca o reconhecimento de uma filiação? Não, sim e não, né, na verdade. Não, porque a gente tem que pensar que a gente tem que ajuizar uma ação judicial redondinha. Eu já tenho um tempo muito curto, então eu não posso ficar contando que eu vou distribuir uma ação judicial e que o juiz ainda vai me dar um despacho. Emende a petição inicial para recolher custas. Quanto tempo eu vou perder nisso, gente? Então eu já tenho que me antecipar. Então, se aquele casal tem condição, ele já vai recolher as custas judiciais, eu já vou mandar a guia, vou juntar e o processo vai tramitar normalmente. Se ele não tiver condição, aí a gente vai pedir a justiça gratuita. Lembrando que quem tem direito à justiça gratuita? Tem direito à justiça gratuita pessoas que conseguem comprovar uma renda de até 3 salários mínimos. Como a gente está falando de um casal, a gente pode até pensar em 4 salários mínimos, não vai ser nada que vai impactar no deferimento. Mas a gente tem que pensar, como eu disse, que a gente quer uma ação que tem uma tramitação ágil. Eu já sei que quando eu peço justiça gratuita, com uma simples declaração, a depender do juiz, ele vai pedir para eu comprovar que aquela parte de fato faz jus. E o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir declaração de imposto de renda, ele vai me pedir extrato bancário, ele vai me pedir comprovante de recebimento de salário. Então, por que eu vou entrar com esse pedido desacompanhado desses documentos? Eu tenho que me antecipar em tudo. Então, eu já vou juntar a declaração de hipossuficiência, eu já vou juntar os comprovantes de rendimentos para provar que aquela parte que está pedindo justiça gratuita de fato faz jus a ela. E com isso, o meu processo vai tramitar sem nenhum tipo de pedido de emenda, tá? Então, olha só quantas coisas importantes e que tem a ver com o tempo ideal para o ajuizamento da ação e o cuidado da prática forense que a gente tem que ter, tá? Então, recapitulando o vídeo de hoje, qual a intenção dele, né, a temática? A gente falar sobre a questão do tempo ideal, da tramitação da ação e essas questões da prática processual com relação às custas, tá? Então, a dica prática, resumindo, é a gente buscar o ajuizamento da ação a partir do 4º mês de gestação e cuidar de já recolher as custas judiciais, ou se formos pedir a justiça gratuita, a gente já se preocupar em comprovar que aquela parte de fato faz jus à justiça gratuita. Professora, mas e a pessoa me procurou aqui, a criança já nasceu, não posso mais ajuizar a ação? Pode ajuizar a ação sim. E pode ajuizar o alvará judicial, como a gente tem feito. Por exemplo, não tem um tempo certo, né? Mas é óbvio que o ideal seria optar pelo alvará judicial ainda com poucos meses, né, de nascimento. Então, a última ação que eu busquei, que me procuraram com a criança já nascida, né, e muitas das vezes por má orientação jurídica, o máximo que eu ajuizei e consegui em sede de alvará foram 5 meses. Não estou dizendo que não é possível mais, mas quanto mais idade a criança tem quando o casal te procura, aí a gente já tem que começar a pensar numa ação declaratória de reconhecimento de dupla maternidade, tá? Só para a gente fechar esse raciocínio sobre o tempo ideal do ajuizamento da ação, tempo ideal a partir do 4º mês de gestação para a gente conseguir ter tempo de obter essa decisão judicial. Professora, mas e se o casal me procurar e a criança já tiver nascido? Eu não vou poder ajuizar a ação porque o tempo ideal foi lá no 4º mês? Nada disso, gente. Nós estamos falando sobre o tempo ideal. Não quer dizer que se o casal te procurar após o nascimento, você não possa ajuizar a ação e até mesmo o alvará judicial. O máximo que eu já tentei e deu certo pelo alvará judicial
foi a criança com 4 meses de nascida, tá? Daí em diante, a depender, o ideal já seria uma ação declaratória de reconhecimento de dupla maternidade, tá? Mas, como eu disse, não impede que a gente tente, tá? O importante é seguir todas aquelas indicações que eu já discuti em outro vídeo e buscar comprovar que a gente não está diante de um reconhecimento ali, mas sim afastar a exigência daquele documento do inciso 2 do artigo 17, ok? Então, finalizando a dica prática do vídeo de hoje, procurar ajuizar a ação a partir do 4º mês de gestação, buscar, se eu estiver recolhendo custas, já recolher as custas, se eu pedir justiça gratuita, já juntar a documentação que está comprovando que aquela parte faz jus à justiça gratuita. E por último, lembrar que não é porque eu tenho que ajuizar a partir, que convém que eu ajuize a partir do 4º mês, que significa que se me procurarem após o nascimento, que eu não possa também tentar o alvará judicial com a criança já nascida, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada e até o próximo vídeo.